que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter atenção completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Nos últimos 30 dias, né, eu estive ausente da casa do Senhor, né, eu, meu esposo. No dia 9 de agosto, eu descobri que eu estava grávida. E apesar de não ser uma gravidez planejada, foi uma gravidez, assim, surpresa, mas foi uma gravidez muito querida, muito desejada, desde o momento em que nós descobrimos. E foi realmente uma surpresa, porque as pessoas mais próximas a mim, as pessoas mais íntimas da minha pastora sabia, eu estava finalizando um processo de uma cirurgia de redução de estômago. E a minha cirurgia ela ia acontecer entre o dia 12 de agosto e o dia 15 de agosto. E no dia 9 eu descobri que eu estava grávida. E eu precisei cancelar todo o procedimento de cirurgia, avisar o meu médico, enfim, que não seria possível fazer o procedimento da cirurgia. E a gente, né, comemorou muito, a gente se alegrou muito com a nossa novidade. Fiz até uma surpresa no Dia dos Pais para o Dani. Mas nem tudo é conforme a gente idealiza ou a gente planeja. Né? Os planos do Senhor, eles são sempre maiores e melhores do que os nossos. E quando foi no dia 28 de agosto, eu fui fazer uma ultra de rotina, porque eu queria confirmar as semanas. Eu queria saber que eu estava de 8 semanas para poder fazer o exame de sexagem fetal, enfim. A gente já estava mais ou menos calculando, quem já tinham brincado com a gente, falando que era o bebê de Penedo, que tinha vindo do retiro de casais, enfim. Todo mundo botando muita pilha, dizendo que era uma menininha, porque a gente já tem um rapazinho, né? Nosso filho Luca que está lá em cima. Enfim. E quando eu fui nessa consulta, eu fui fazer pelo particular, e a médica não localizou o bebê. E falou para mim o seguinte: olha, a gente não encontra o bebê no seu útero, você não está grávida, e a gente tem as seguintes opções. Ou você teve um aborto espontâneo, onde a gente não conseguiu detectar, porque você não teve, né, nenhuma situação que caracterizou o aborto, ou você está com gravidez psicológica. Aí eu dei aquela risadinha e falei: Senhor, tá vendo? É impossível. Não tem como, não tô doida ainda. Ou você está com uma doença que se chama gravidez molar. Eu não conhecia o termo, né? Quem é da área da saúde deve conhecer melhor. E eu pesquisei depois no Google, né? E vi que era uma coisa bem complexa, onde o seu útero entendia que você estava grávida, mas aquilo na verdade era um tumor e podia ser um câncer, e você teria que fazer tratamento. Isso foi numa quarta-feira. Porque infelizmente aqui em Angra a gente não tem suporte na área de obstetrícia, né? E eu falei, então no sábado de manhã a gente vai para o Rio, vai para um hospital de referência, que seja maternidade, coisa e tal. E enfim, não deu certo a nossa ida para o Rio e eu fui na Santa Casa, aqui, né, em Angra. E cheguei lá por volta de 9 da manhã, passei toda a situação para a obstetra que me atendeu na emergência. E aí ela falou: vamos começar da seguinte maneira, esquece tudo que você ouviu até aqui, a gente precisa avaliar o seu quadro com nosso equipamento, com a nossa opinião, tudo, enfim. E falou assim: a primeira coisa que eu deveria ter feito era um exame beta, para saber se você teve um aborto espontâneo ou não. Enfim, me encaminhou para a UTA, me encaminhou para a coleta de sangue e tal. E aí, quando nós chegamos na parte da UTA, a gente foi fazer, eu cheguei pro médico da UTA e falei: ó, enfim, a gente fez uma UTA no particular, não foi localizado o bebê, mas eu sei que eu estou grávida de 8 semanas e eu preciso entender o que está acontecendo com o meu corpo, com o meu organismo, porque até uma suspeita de um câncer
já foi cogitado pela médica, e isso me assustou muito. E ele, muito atencioso, falou, não, vamos examinar e tal. E aí, no exame, ele, muito paciente, muito experiente, o equipamento de primeira, tá? Assim, fiquei surpresa com a qualidade do atendimento que eu tive na maternidade. E ele falou, ó, realmente a gente não está encontrando o bebezinho, e você pode ter tido um aborto espontâneo, porque pouquinho tempo, pela questão do peso, né? A gente, quando é acima do peso, a gente já sofre alguns preconceitos pré-definidos, né? E todo mundo acha que a pessoa está com algum problema porque está acima do peso, enfim. Isso não é um problema para mim, graças a Deus. E ele foi fazendo o passo a passo, né? Ó, o útero está medindo tanto, o ovário está medindo tanto, tal. E quando ele chegou na minha trompa esquerda, ele localizou o bebê. E aí ele falou assim, ups, comprei o bebê. Aí falou, ele está realmente, né, tá presinho na trompa esquerda. Ele tem 8 semanas, como realmente a gente tinha, né, calculado. E ele está vivo. E a gente escutou o coraçãozinho do bebê, do procedimento. E ele falou, mas infelizmente a gente não tem o que fazer. No caso de uma gravidez ectópica, né, que a gente conhece mais como gravidez tubária, você precisa fazer um procedimento de urgência para poder retirada do feto, porque se a trompa romper, você tem uma complicação. E assim, na hora que ele falou, que ele colocou o coraçãozinho, né, que a gente escutou, eu falei, obrigada, Senhor. Eu não tô louca, eu não tô com gravidez psicológica, eu gerei, o Senhor me gerou uma vida dentro de mim e eu agradeço por isso. E a gente, né, claro, viveu esse momento triste, a gente orou, a gente chorou, tinha um casal de amigos nossos lá na maternidade na hora, que nos abraçaram, nos acolheram, foi uma jesuicidência, né, mas Deus sabe de todas as coisas. Só que esse procedimento foi por volta de 9h30, 10 horas da manhã, e eu só voltei a passar pelo médico 2h30 da tarde. E eu comecei a me sentir muito mal depois desse procedimento, muito mal mesmo. Eu achei que era pressão baixa, porque eu não tinha me alimentado, eu estava em jejum, e eles tinham feito coleta de sangue. Só que eu comecei a ter calafrios, eu comecei a ter dores abdominais, e eu não estava entendendo. Teve umas 2 vezes que assim, eu desfaleci praticamente, né, no braço do Dani, dormi, apaguei assim, e a gente não estava entendendo. Quando eu passei de novo pelo médico, aí ele falou, olha, a gente não tem outra opção, realmente o seu beta comprovou gravidez, a ultra comprovou gravidez, tudo, só que a gente vai te internar para fazer uma cesárea de urgência. Aí eu já falei, meu Deus, vou precisar fazer uma cesárea, eu não imaginava, né, leiga, que seria esse procedimento. Irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Para aqueles que não conhecem, eu sou o Daniel. E eu fui de carro com a Camila, né? Ela foi dirigindo. E eu fui de bermuda, de chinelo, achando que eu teria ido na padaria comprar um pão. A gente vai lá fazer a ultra, vai identificar o que for. Ela vai ser medicada, se for o caso, ou vai voltar em um outro dia. Mas a gente não foi preparada para nenhum procedimento cirúrgico. Tanto que eu tinha um tênis no carro, né? Tirei a sandália, botei o tênis. Pegaram uma calça de uma nutricionista GG, né? GG para mulher é um M, G para homem, né? E ficou aqui em mim, irmãos. Aqui, ó. Ainda bem que a minha bluseira até aqui, porque senão não ia dar. Mas isso tudo só para ficar com ela, participar de todo o procedimento. E quando eles falaram isso, o meu filho ele estava na casa da Andréia, que era a nossa célula, porque a gente falou, não se preocupe que quando a gente voltar a gente vai dar o almoço. Isso já era 2 horas da tarde. Então a gente não estava preparado para tudo aquilo. Eu, pensando na hora, falo assim, gente, a gente não tem o controle de nada na nossa vida. A nossa vida está na mão do Senhor. E às vezes a gente acha que a gente tem um controle do que vai acontecer, de que a gente vai sair de casa, que a gente vai fazer um procedimento, que a gente vai... a gente cria um cronograma, uma rotina, a gente acha que a gente tem um controle das coisas... E ali, em todo momento, a gente, né, passando por cada uma dessas etapas, ainda não concluída, ali a gente estava no início de todo o procedimento, a gente via em todo momento que o Senhor estava nos cuidando, estava cuidando da gente. Nesse momento que a gente soube disso, teve um irmão da igreja, junto com a irmã, que foi até nós, nos acalentou no momento de dor, e ao mesmo tempo que também Deus estava preparando eles para algo. E eu vi a mão do Senhor ali. Eu vi que Deus tinha um propósito naquele momento. Eu vi que mesmo a gente não estava preparado para o que estava acontecendo, o que havia para acontecer, né?
Deus, ele estava no controle de tudo. E muitas vezes a gente acha que a gente tem um controle, vai ter o controle do que pode acontecer, do que vai acontecer. Mas eu vi que todas essas 48 horas nós não somos nada. E nesse momento a Camila, ela fez um exame de sangue, ela com muito sono, subimos para fazer o procedimento. Quando chegamos na área, né, que ela teria que ficar internada, entrou um outro enfermeiro, né, uma outra enfermeira, que era Fernanda. A Fernanda falou exatamente o seguinte para a gente: não se preocupe, você vai ficar internada 10 dias, porque há a possibilidade da criança ainda se locomover e ir para o útero. Então a gente vai aguardar. Então você vai ficar aqui, a gente vai ficar acompanhando, ela pode, né, sair das trompas ainda. E eu falei assim, mas como é que vocês vão saber disso? Vocês vão fazer ultra todos os dias para saber como é que tá? Como é que vai ser isso? Eu não sei. Porque foi passado para a gente que quando ela entrou e ela deu a entrada logo mais cedo, ela foi atendida por uma médica, ela deu a entrada dela, assinou, né, fez todo o primeiro procedimento, saiu para fazer uma cirurgia. Quando a Camila retornou para o médico, foi um segundo médico que atendeu ela e pegou o ultrassom. Então, esse segundo que deu o aval de que seria feita a cirurgia. Quando foi para a primeira médica, que foi quando a Camila deu a entrada e passou para ela, falou assim, não, eu não concordo. Não sei, não foi exatamente o que eu estou falando, mas eu acredito que foi o que aconteceu, porque a resposta que ela deu foi essa. E a enfermeira estava nos comunicando de que iria acontecer a partir dali, que não haveria mais cirurgia, que ela ia ficar internada. Foi no momento que a Camila relaxou, foi no momento que eu relaxei. Eu não sei se nesse momento eu falei com alguém, eu acho que eu tinha falado com o telefone com algumas pessoas. E aguardamos. A Camila dormiu. Isso era umas 3 e pouca da tarde. E quando dá 5 e meia da tarde de novo, pode continuar. E aí, eu acho assim que o que mexeu muito com eles foi a questão do bebê estar vivo. Porque quando nós perguntamos ao médico da ultrassom, eu falei assim, é muito comum esses casos? Aí ele falou assim, olha, como a maternidade ela tem sido referência não só da Costa Verde, tem recebido muitos casos, a gente recebe uma gravidez ectópica por semana. E a gente está sempre fazendo esses procedimentos, mas vivo, tem anos que a gente não recebe um bebê vivo preso nas trompas. E eu entendi que era Deus me confirmando por causa da palavra que a outra médica havia me lançado de uma suposta gravidez psicológica. E o Senhor, em todo momento, Ele é o Deus de detalhes, né? Enfim, resumindo, para eu não me alongar muito, após o retorno dos médicos, essa enfermeira Fernanda, ela desapareceu, ela não apareceu mais. A gente não sabe se ela existe ou mesmo se ela foi um anjo que ela entrou ali para acalmar o nosso coração, porque até então as pessoas já estavam em oração, a Andréia já tinha comunicado a algumas pessoas, a gente já tinha um grupo de intercessores por nós. E entrou uma outra equipe já me preparando para a cirurgia. Vamos. Os médicos já resolveram, a gente está preparando 2 centros cirúrgicos e um deles é seu. Aí o Daniel ficou até nervoso, mas gente, cada hora alguém fala alguma coisa, eu já não estou entendendo mais nada, eu tenho uma criança que está na casa dos outros, eu tenho que resolver, enfim, aquela adrenalina. E aí eu fui para o centro cirúrgico, eram 7 horas da noite, ou seja, eu dei entrada por volta de 9 horas da manhã no hospital e entrei no centro cirúrgico 7 horas da noite. E confiando em Deus, que sabia o que estava acontecendo, entristecido, lógico, porque a gente estava passando por um momento de luto, mas foi o que depois eu compartilhei com as pessoas que foram nos acompanhando durante esse um mês. A dor do luto, ela se torna pequena diante do livramento e da gratidão que o Senhor fez em minha vida. Porque ao ser aberta para a cirurgia, a minha trompa ela já tinha rompido após a ultrassom, quando eu comecei a sentir os tremores e calafrios, eu não entendi. E eu estava com uma hemorragia interna gravíssima, muito sangue, já coagulando. E assim, foi desesperador. O Daniel estava comigo lá dentro do centro cirúrgico, ele pôde acompanhar uma cirurgia que era programada para fazer uma cesárea rápida, só uma intervenção de retirada da trompa e do feto. Durou mais de 2 horas, por volta de 2 horas e meia. Eu passei por muitos procedimentos cirúrgicos, tinha horas em que eu escutava eles aspirando o meu corpo por dentro. E o Daniel falando que, depois, né, nós conversamos, ele falando que eles vinham com uns tabuleiros, não sei explicar muito cientificamente, mas com umas coisas muito quentes, e jogavam aquilo dentro de mim e me aspiravam. Fizeram esses procedimentos várias vezes. Na minha equipe tinham 3 obstetras, 2 médicos residentes,
4 ou 5 enfermeiros, mais o anestesista e a instrumentadora. Ou seja, praticamente eu parei a maternidade para fazer a minha cirurgia, porque eles também se surpreenderam, eles não sabiam que era uma situação tão delicada, né? E eu perdi muito sangue. Quando acabou a cirurgia, já era 9h30 da noite, eles falaram para o Daniel: olha, você vai precisar voltar para casa, porque ela vai ser internada no CTI, porque ela precisa de sangue. E eu só vou confirmar através do hemograma que nós fizemos, mas é quase certo que ela vai subir. Mas eu não subi. Não houve necessidade que eu subisse para o CTI, que eu ficasse, né? Eu fiquei, claro, internada, mas eu fiquei na enfermaria. Meu esposo me acompanhou durante a noite e foi todo o procedimento. Então, assim, eu fiquei na segunda-feira que eu tive alta, então eu fiquei por volta de 48 horas no hospital. Né? E foi tudo muito assim, muito intenso, gente. Você não entende, né? Como o Daniel falou, a gente vai até um ponto, mas o Senhor, ele vê muito mais lá na frente. Então, assim, eu poderia ter não resistido a essa cirurgia por conta da quantidade de sangue que eu perdi. Eu poderia ter ficado no CTI precisando tomar transfusão de sangue, não aconteceu porque o Senhor guardou a minha vida. O meu sangue estava bom, eu não precisei complementar. A minha cesárea, ela podia ter dado diversos problemas. A própria médica conversou comigo no outro dia. Ela falou que se eu tivesse ido para casa e voltado depois, a hemorragia teria pegado muitos órgãos internos. Então, eu teria que ter feito uma cirurgia de barriga aberta. Eu perderia meu útero, perderia a outra trompa e o outro ovário. Seria uma coisa muito mais complicada. A minha cesárea, por ser acima do peso, tinha restrições. Então, eu tinha que fazer repouso, porque meus pontos poderiam abrir, poderiam não aguentar. Enfim, são N situações. O Senhor colocou pessoas maravilhosas na minha vida, na vida do meu esposo ao longo desse mês, que oraram, que jejuaram por nós, mandaram mensagens, eram áudios, eram visitas que nós recebíamos. Eu fiquei 15 dias sem conseguir me deslocar dentro de casa, porque minha casa é de 2 andares e eu não podia descer. As pessoas subiam até lá, sentavam comigo na varandinha, choravam comigo, oravam comigo. Então, assim, eu fui muito bem cuidada pelo Senhor. E hoje eu não podia, amanhã completa 30 dias. E hoje eu não podia voltar para casa e não testemunhar esse milagre. Porque hoje eu sou um milagre. Hoje eu estou aqui. Nós perdemos o nosso bebezinho, mas o Senhor nos deu a oportunidade de gerar um novo filho. Nós somos pais de 2. E eu estou viva, eu estou de pé, para a honra e glória do Senhor. E eu quero render graças ao Senhor, em nome de Jesus, e agradecer, porque vocês são a nossa família. Muito obrigada. Gente, eu confesso que eu fiquei muito preocupado. Já pensou ficar sem esse abraço gostoso? Quem sabe? Vou fazer o seguinte: se você quiser experimentar o que é um abraço gostoso, abraça os dois, porque abraçam do mesmo jeito. A gente ama a vida de vocês. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por eles. Deus, aqui estão os teus filhos. Pai, eles ainda estão vivendo um tempo de luto, ainda estão vivendo um tempo de entrega. E a gente sabe que o coração dos seus filhos precisa do seu cuidado. Eles estão no teu altar esta noite, ó Pai amado, agradecendo ao Senhor pela vida que o Senhor proporcionou a eles. Pai amado, hoje os seus filhos celebram o cuidado do Senhor no teu altar. E eu peço, Pai, que o Senhor os conduza para o crescimento a cada dia mais e o cumprimento da tua vontade. Que a vida dos seus filhos seja uma vida a cada dia de testemunho daquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Nós agradecemos ao Senhor por essas vidas e oferecemos, Pai amado, esse culto em ações de graças ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor por essas vidas. Deus abençoe. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa. O Natan e a Yasmin estão aí? Não vieram? Tá. Eles casaram sexta-feira. A gente teve o privilégio de estar lá no casamento deles. E eles falaram: pastor, a gente vai dar uma saidinha, mas talvez a gente chegue para o culto. Eu falei: se chegar no culto, a gente vai orar por vocês lá em cima no altar. Mas amém, eles não puderam chegar. Deixa eu dar uns anúncios rápidos para você. Na sexta-feira eu fui no cinema, eu e a minha digníssima esposa e a minha filha. A gente encontrou pouca gente lá.
no cinema. Mas eu vi, acho que Deus reservou aquela sessão pra gente, né? Porque está passando um filme novo lá, um filme evangélico chamado A Forja. E eu confesso que eu fui para esse filme sem muita expectativa, porque falaram que é aquela mulher que aparece, aquela senhorinha que aparece no Quarto de Guerra. Quem já viu o Quarto de Guerra aqui? Gente, filmaço. Quarto de Guerra é um filme fantástico sobre oração. E eu falei, vou lá para encontrar um filme, né, falando também sobre oração. E eu te confesso que eu chorei do começo ao final, eu fui surpreendido. Porque eu olhava o que estava acontecendo no filme e eu via a nossa igreja, porque é um filme que fala única e exclusivamente sobre discipulado. Eu fiquei encantado, eu vi a história de um menino sendo transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do amor de Deus, através de alguém, na vida de alguém que ninguém mais acreditava. Eu, vendo aquele filme, eu falei, cara, minha igreja precisa assistir esse filme. Os meus líderes precisam ver esse filme. Por quê? Porque fala muito acerca daquilo que a gente está vivendo nesse tempo. Eu falei que ia fazer, não estou fazendo propaganda do filme, na verdade eu estou estimulando você aí. Amanhã eu vou estar de novo na sessão das 9, nesse filme. E se você quiser assistir o filme amanhã, tá? Começa às 9h10, mas o conselho que eu dou, chega antes. E ó, te dá um conselho? Faz a compra pela internet, que pode ser que não tenha vaga. Não garanto vaga, não reservei sessão para ninguém, mas eu vou estar lá amanhã. Tá, só para eu ter uma curiosidade, tem alguém que está aqui, que vai amanhã comigo no cinema, diga glória a Deus. Vai encher a sessão. Então amanhã 9h30. Ah, não posso ir amanhã, eu queria muito. Converse com a tua célula, com o teu líder, marca um dia com eles. Eu creio que vale a pena você ganhar, não gastar, ganhar esse tempo, vendo um pouco sobre discipulado. Só para você ter uma ideia, eu posso dar um spoiler, né? O nome do filme, A Forja, é o nome de uma célula. Olha que maneiro, cara, uma célula de homens. Cara, eu achei assim absurdo. Não vou contar mais não, deixar você ir, para você ficar com gostinho de assistir o filme, tá bom? Encontro de homens. Fernanda, nós vamos ter 2 encontros de homens, né? Só os homens que estão aqui que vão fazer um encontro com Deus em outubro agora, diga glória a Deus. Isso quer dizer que tem uma galera de fora, que não é crente, não é cristã, né? Gente que estava desviada, está vindo, olha que delícia. No domingo do encontro das mulheres, domingo passado, Fernanda não conseguiu nem responder mensagem. No outro dia tinham quase 100, quando ela fez a contagem geral, tinha quase 100 pessoas inscritas no encontro. E ela falou, pastor, vou ter que dizer não para um monte de gente. Aí eu olhei para ela, e o olhinho dela e do Sandro, com medo de perguntar, e eu com medo de falar. Eu falei, segundo encontro, né? Ela, Aí a gente vai ter 2 encontros para homens, tá? Um no final de semana, 18, 19 e 20, e o outro no final de semana seguinte. Então ainda tem quantas vagas? Então se você ainda deseja fazer o encontro com Deus para homens, cara, procura a Fernanda, procura a Sandra no final do culto. Eu tenho certeza de que vai valer a pena. Amém? Quem tem alguém para indicar para o encontro com Deus? Então não dá mole, já procura hoje, faz a sua reserva hoje, tá? Para você não ficar de fora. E eu preciso dar uma última palavra acerca dessa semana. O que vai acontecer no próximo domingo pela manhã? O que vai acontecer no próximo domingo pela manhã? Eleições municipais. Coloca aquela imagem que eu pedi, por favor. Fique tranquilo que não é foto de nenhum candidato. Esse é o brasão da nossa cidade. Eu não me pronunciei esse tempo todo acerca de política diretamente. Eu estava orando. E eu vou dizer para você uma coisa, continuo em oração pela nossa cidade. Nós não estamos aqui para defender candidato A ou candidato B. Mas eu, como pastor dessa igreja, faltando uma semana para o pleito, eu preciso orientar você. Pastor, orientar no quê? Você já tem o seu candidato para prefeito e para vereador? Quem já tem, diga amém. Se você ainda não tem, eu aconselho você a não perder o seu voto. Não fuja da sua responsabilidade. Porque quem não decide, alguém decide por você. Então depois não adianta você falar, eu vou votar em branco, vou votar nulo. Você está dizendo para o outro que está do seu lado, pode escolher, que o que você escolher, eu vou na onda. Querido, responsabilidade sua. Você precisa exercer
o seu direito de voto. Agora, como que você vai escolher o seu candidato? Primeiro, dá uma olhadinha na ideologia partidária dele. Como assim, pastor? Qual partido que ele está agregado? O que o partido dele pensa? O que o partido dele defende? Está de acordo com aquilo que você tem por princípios, por fé? Por que você está falando isso, pastor? Porque o candidato, ele não tem autonomia. É o partido quem vai ditar as regras para ele. E eles vão cobrar ele duramente. Então, eu vou dar um conselho para você. Se você é crente, se você é cristão, você tem princípios, você tem valores, vá no seu candidato. Ideologia partidária. Começa, pastor, onde é que eu consigo isso? Na internet. Chega lá, pega a cartilha do partido, do seu candidato a prefeito, do seu candidato a vereador, vai ler, cara. Você fica lendo tanta besteira na internet, lendo tanto rios, gasta um tempo de qualidade para você exercer o seu pleito, para você fazer de verdade. Viu a ideologia partidária? É de acordo com aquilo que você crê? Legal. Aí você vai ver a capacidade do candidato. E eu te pergunto, teu candidato a vereador, o teu candidato a prefeito, já construiu alguma coisa? Ele é capaz de alguma coisa? A gente tem mania de votar porque a gente gosta, por afinidade. Desculpa, amigos, a gente come churrasco. Competentes, a gente dá poder. A gente precisa aprender a fazer isso. Amigo, a gente come churrasco, a gente vai na praia, a gente vai no shopping. Agora, essa pessoa é capaz, a gente dá a ela poder, a gente dá a ela posição. Então, não escolha ninguém porque é amigo. Não escolha ninguém porque é chegado, porque é parente. Escolha porque a pessoa é capaz. Vou dizer uma coisa para você. Quem aqui já teve dor de dente? Gente, é ruim demais, não é? Aí eu te pergunto, você sabe que o dente dói. Quem aqui já fez canal e sofreu? Se você estivesse passando por um problema no seu dente, tivesse que fazer canal, você ia procurar um aluno de odonto? O cara está estudando, ele fala, eu estou no 3º período, eu posso dar um jeitinho aí. Ou então o cara, não, fica tranquilo, deixa que eu resolvo. Não, eu estou me formando, daqui a 2 anos eu me formo. Tem aluno até que está desenrolando lá, fazendo o seu estágio, mas cara, a minha boca, eu coloco para gente que é capaz. Se o teu filho tivesse que fazer uma cirurgia no coração, você ia colocar ele nas mãos de qualquer pessoa? Se a tua boca e o teu filho, você escolhe aonde você vai colocar, por que o governo da tua cidade você vai colocar na mão de qualquer pessoa? Escolha por capacidade, por competência. E por último, idoneidade, caráter. A pessoa tem moral, ela tem caráter, tem histórico. Pastor, esse aqui rouba, mas faz. Tu vai ser um ladrão igual a ele, porque você se torna cúmplice. Consegue entender? Porque se você coloca alguém que não é capaz, alguém que já fez, alguém que está fazendo, e você sabe disso, você só se torna alguém igual. Então, caráter é algo inegociável. Eu não vou defender partido, não vou defender nome, mas eu preciso dar a você esses valores. Quem entendeu, dá glória a Deus. Pela cidade diz, aquele pastor lá, ele é marrentinho porque ele não fala de política. Você não vai ver a gente defendendo A ou B nesse lugar, mas você vai ver a gente dizendo para você que democracia é um direito seu e você deve exercer com qualidade, com competência. Hein? Amém? Então vamos orar pela nossa cidade? Vamos. Janaína, você pode orar? Pode ser daí de baixo mesmo, se não quiser subir. Pedir para um profeta orar, não que eu não ore, né? Vamos colocar em pé? Amém. Senhor, nós queremos, ó Pai, agora, neste momento, Senhor, entrar na Tua presença, Pai, e te pedir, Senhor, pela nossa cidade. Em nome de Jesus. Senhor, nós temos, ó Deus, um propósito, ó Deus, de oração nesta igreja, orando, Senhor, pelos nossos governantes, por aqueles, ó Deus, que têm, Senhor, autoridade sobre as nossas vidas, Senhor, em cada área de governo.
E nesta noite, Senhor, nós queremos entregar, ó Pai, a nossa cidade, o governo da nossa cidade nas tuas mãos. Te pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos dar, Senhor, sabedoria, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos, ó Deus, votar, exercer o nosso direito, Senhor, colocando pessoas, ó Pai, que vão, Senhor, cumprir acima de tudo a tua vontade. Sabemos, ó Deus, que o coração do homem, Senhor, é enganoso. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor dirija os nossos corações para colocarmos aqueles que o Senhor, ó Pai, irá direcionar. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor já esteja abençoando. Profetizamos a tua bênção sobre o nosso novo prefeito, sobre os vereadores que serão eleitos, Pai, sobre todos aqueles que receberão, Senhor, alguma porta, Senhor, de gabinete. Senhor, que o Senhor já esteja, Senhor, movendo no espiritual, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Pai, nós te entregamos o governo, Pai, da nossa cidade, Senhor, nas tuas mãos, e te pedimos que o Senhor, por a sua imensa misericórdia, nos instrua, Senhor, no que faremos o melhor para nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você pode permanecer em pé. Prepara para o Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Nós fazemos este momento com muita liberalidade. Em alguns lugares as pessoas ficam desconfortáveis falando: nossa, eu nunca vi tanta apelação, nossa, eu nunca vi tanta forçação de barra. Querido, você é livre para entregar no altar do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Isso é pessoal. Se você, de repente, você olha para quem está perto e diz: eu não concordo com você de dar dízimo. Cara, você é livre. A pessoa que está do seu lado é livre. Ela sabe o propósito que ela tem com Deus. E é um momento muito pessoal nesta hora. Então, oferta é gratidão, dízimo é fidelidade. E eu fico feliz porque é uma igreja que aprendeu a fazer e faz isso com muita alegria. Vamos orar por isso? Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de ir até o altar e entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Pai, é tão bom, Pai, quando nós conseguimos olhar e ver aquilo que o Senhor tem feito nesta casa, na nossa vida. Deus, o nosso coração é grato por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará sobre nós e em nós. Então receba nesta hora os dízimos e as ofertas da sua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Traga com alegria no altar do Senhor. Pelo Senhor, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o hino da vitória, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Quantos precisam de uma palavra? Diga eu. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar ao teu coração nesta noite. De manhã nós começamos a conversar acerca desse assunto. E é tão gostoso quando a gente começa a perceber que a nossa vida ela é mais gostosa e mais agradável quando a gente encontra pessoas para caminhar conosco. É tão bom quando a gente percebe que a gente não está sozinho na nossa caminhada. É tão bom quando a gente percebe que amigos estão disponíveis para caminhar conosco. Eu não sei se você já fez
uma trilha, já viajou com famílias. Eu gosto muito de passear, de andar. Sozinho é ruim demais. Agora, com alguém, né, e alguém agradável, alguém assim sempre solícito, é muito mais gostoso. Só que também tem uma situação que eu tenho certeza que você vai ter que dar o braço a torcer. Tem uma frase que diz: antes só, tem hora que dá vontade de ficar sozinho, né? Porque a gente já se decepcionou tanto com algumas pessoas que caminharam conosco. Oh! E algumas pessoas, por causa dessas decepções, elas começaram a fazer o seguinte: eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro uma vida solitária. Deus não te fez para andar sozinho, Deus não te fez para andar sozinha, amém? A gente consegue perceber pessoas que se decepcionaram com outras e não permitiram que mais ninguém ocupasse o lugar daquela pessoa que decepcionou ela. E algumas pessoas preferem ficar sós e vivem na solidão. Isso para quem está do seu lado: Deus não te chamou para a solidão. Fala assim: Deus me chamou para a solitude. Pastor, qual a diferença entre solidão e solitude? A solidão é o isolamento total de pessoas. A solitude é o encontro com o seu próprio eu. É um momento de introspecção. É um momento onde você está sentado num lugar, onde você está deslocado num lugar, e você vai ter um momento consigo mesmo, para você fazer uma análise da sua vida, para você poder fazer uma reflexão acerca da sua vida. A gente tem a terrível mania de pedir para alguém dizer para a gente quem a gente é. A gente tem a terrível mania de pedir para alguém dizer o que a gente é capaz e não é capaz. Mas você precisa aprender a olhar para você e entender quem você é. E é no momento de solitude que você começa a olhar para si, olhar para o teu coração, olhar para as tuas emoções, olhar para a tua vida, olhar para a tua entrega, olhar para o teu propósito. São nesses momentos de solitude que você consegue se analisar e fazer uma análise franca acerca de si mesmo. Eu vejo muita gente perdida porque não consegue parar e analisar a si mesmo. Eu vejo muita gente com uma vida distorcida porque é incapaz de parar de ouvir o que os outros estão falando e ouvir a si mesmo, ouvir aquilo que está batendo no seu coração. Sabe, entre andar sozinho e andar acompanhado, eu prefiro o que está no texto de Eclesiastes, no capítulo 4, do verso 11 ao 12. Coloca lá, Eclesiastes 4, do 11 ao 12. Perdão, do 9 ao 12. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cair sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas, aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não rebenta facilmente. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de leitura desta palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor depositou no meu coração. Então fique à vontade neste lugar. Fala o coração do seu povo, fala o coração da sua igreja essa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, eu reconheço que muitas vezes, assim como eu, você caminhou sozinho. Eu reconheço que muitas vezes, assim como eu, você já começou a evitar pessoas porque teu coração foi ferido. E é normal ser ferido. A vida, ela é feita de feridas também. Que isso, pastor? Sim, a gente aprende com as feridas. Eu fico imaginando a pessoa que não quer se ferir,
ela simplesmente ela não vive, porque ela deixou de tentar viver. A vida ela é assim, ela acontece, né? E a gente percebe nesse texto, Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele estava vivendo um momento da sua maturidade, da sua maioridade. Salomão, ele era um cara que não dependia de ninguém, não dependia de nada, era um cara sábio, ele estava no palácio, ele tinha governo, ele tinha posse, ele tinha condição, ele tinha sabedoria. Mas no seu ápice de sabedoria, eu te confesso que eu achava que eu sabia alguma coisa. Hoje eu comecei a descobrir que vou fazer 49 anos agora, em novembro. Vai ter festa, amém? Festa surpresa. Estou brincando, gente. É que eu gosto de festa, né? E ainda mais que eu descobri essa semana, né, que a gente fica feliz com festa. Tem gente que não gosta de aniversário. Essa semana uma pessoa veio cuidar da gente e ela falou: você recarrega suas energias no meio de muita gente, né? Eu falei: eu gosto de estar com gente. Tem gente que gosta de ficar sozinho. Janaína é do tipo que gosta de ficar separada, quietinha, sozinha. Eu aprendi a deixar a onça dormindo de vez em quando, assim. Quando eu percebo que ela está quieta, eu não mexo. Ela está no momento dela, deixa ela. Mas a gente, na maturidade, a gente vai aprendendo isso. E eu achava que eu sabia de alguma coisa. Hoje eu aprendi que eu estou aprendendo. Salomão, apesar de ser um homem muito sábio, na tua maturidade, ele escreve Eclesiastes, ele começa dizendo: apesar dele ser o rei, apesar dele ter governo, apesar dele ter condição de ter um exército, de ter poder, ele diz: olha, a gente não foi feito para andar sozinho. É melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Sabe, melhor ainda se forem três, porque um cordão de três fios, ele fica mais difícil de ser arrebentado. Ele está falando de você criar uma comunidade segura, de você criar um grupo seguro de relacionamento. Então essa ideia de falar assim: olha, antes só do que mal acompanhado, querido, você pode até ficar só, mas procura alguém que você possa tecer relacionamentos. Deus não te fez para viver isolado. Quando Deus cria Adão, ele olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. E ele faz ali uma auxiliadora que seja idônea, capaz para a missão, competente para a missão. Sabe, eu preciso compartilhar algo com você. De repente você está vivendo num tempo de tantas redes sociais onde ninguém se socializa. De repente você está vivendo num tempo onde você nunca imaginou que ia ter tantos amigos. Você olha lá no teu Instagram e você vê: nossa, quantos amigos eu tenho. Sabe de nada, inocente. A grande maioria é gente querendo saber o que você está fazendo. É a grande maioria. É gente gerando expectativa em você. É gente vendo o que você está entregando. Mas de repente você, apesar de ter tantos amigos, você diz: eu me sinto sozinho. Eu me sinto solitário. Eu tenho que ler um texto contigo. Coloca lá para mim Mateus, versículo 1, capítulo 1, do versículo 19 ao 23. Coloca na NVT, por favor. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la como uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de todos os pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa... Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que José ficou assustado com aquilo que havia acontecido com a família dele. De uma hora para outra, a esposa dele fica grávida. Aliás, a noiva dele fica grávida. Ele não havia tocado nela, ninguém havia tocado nela. E ela ficou grávida. E de repente ele olha para isso e ele não tinha entendimento do que estava acontecendo, porque o anjo havia aparecido para Maria e não para ele.
E ele toma uma decisão, ele fala, eu vou me separar, mas eu não posso expor, eu preciso arrumar um jeito de fazer isso, sem que eu exponha Maria, sem que ela não sofra acerca disso. Só que naquela hora o anjo aparece também para José dizendo, olha, não faça isso. Tem um propósito, tem algo acontecendo na vida de vocês. E por mais que vocês não tenham entendido o que está acontecendo, existe algo glorioso, grandioso acontecendo em vocês. Havia uma promessa sobre Israel, de que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho, a um menino, e esse menino seria o Messias, o Salvador esperado, era alguém enviado por Deus para aquela terra. Havia um alvoroço em Israel, porque todo mundo aguardava o menino, inclusive José, Maria e sua família. Só que eles não imaginavam que isso aconteceria na vida deles, ele não imaginava que isso viria através deles. Então Jesus já chega causando um alvoroço, inclusive na vida de José. Sabe, os céus ficaram alvoroçados, a terra ficou alvoroçada, os anjos apareceram para celebrar a sua chegada, os pastores, os magos, os reis, todo mundo começou a celebrar a chegada do Emanuel, Deus conosco. Deus estava enviando um Deus presente, um Deus que caminharia do lado, um Deus que estaria com o seu povo. E durante toda a sua estada em corpo, Jesus ele deixou a sua marca na vida das pessoas. O Deus presente, o Deus conosco, mudou a vida de muita gente, transformou a vida de muita gente. O que me encantou no filme de ontem, no filme que eu vi sexta-feira, tem muito a ver com essa mensagem, de você ver quem é líder de célula, supervisor, quem é pastor, quem é coordenador, ele consegue lembrar o que Deus está fazendo na vida de alguém, e esse processo de transformação, gente, é lindo demais. Hoje eu tive o privilégio de almoçar com uma família, e a gente compartilhou um pouco acerca disso, e eu falei, gente, é tão gostoso você ver Deus agindo na tua incapacidade. Existem coisas que nós temos condição de fazer, existem coisas que você tem condição de fazer para ajudar alguém, mas tem horas que Deus chega para você e fala assim, ó, por favor, coloca-se de ladinho e deixa que eu entro, porque agora o Deus conosco chegou. Agora aquele que disse que estaria presente todos os dias, ele chegou. Deus ele age na nossa incapacidade para curar, para restaurar, para transformar a vida de alguém. Sabe, Jesus em toda a sua história aqui na terra, ele provou isso. A gente consegue perceber que Deus estava no meio do seu povo. Fala assim para quem está perto, ele está aqui neste lugar. Ele está entre nós. Eu passei essa missão com o Daniel. Cadê o Daniel? Da mídia. Está por aí. Está lá. De tarde eu falei com ele, pastor, tá difícil gerar essa imagem hoje. Eu falei para ele, cara, não sei, mas eu imaginei uma multidão andando para um lado e para o outro, uma Rio Branco assim, alvoroçada, né? E Jesus ali no meio, esperando ser percebido por alguém. A gente olha e a gente vê pessoas com todos os seus compromissos, com todas as suas histórias, com todas as suas horas marcadas, com todos os seus desejos, andando para um lado e para o outro, indo e vindo o tempo todo, gerando expectativas acerca da vida. Mas a gente consegue perceber um Jesus no meio dessa multidão dizendo, será que ninguém consegue perceber que eu estou aqui? Às vezes a gente vem na igreja, a gente entra para um culto como esse, e a gente gera tantas expectativas na hora do louvor, tantas expectativas na hora da palavra, mas poucas expectativas no Deus que está presente. Havia na Bíblia um homem chamado Simeão, e ele, é Simeão mesmo, ele toma Jesus nos braços para apresentar. Ele não sabia, mas quando ele coloca Jesus nos braços, um bebê, e ele diz, Senhor, despede seu servo em paz, porque os meus olhos viram. Sabe, eu imagino Simeão entrando no templo e aguardando o Messias, porque ele sabia que cedo ou tarde ele ia
encontrar com Jesus. Eu não sei se você consegue ter no seu coração essa perspectiva de todas as vezes que você entra pela porta da igreja, você começa a gerar que você não vem para um lugar comum, você vem para um lugar onde cedo ou tarde o Espírito Santo pode chegar e tocar em você. O Deus presente pode tocar na sua vida e ter a sua vida totalmente transformada, restaurada. A gente tem depositado a nossa expectativa em pessoas que estão do nosso lado. Sabe por que você tem se decepcionado? Porque você tem colocado a tua expectativa na pessoa que está sentada contigo. Isso para quem está do seu lado assim, fala assim, ó, diminui um pouco a expectativa. De verdade. Porque a gente se frustra muito, porque a gente eleva muita expectativa na vida das pessoas. Você olha para o seu pastor e você fala, ai, o meu pastor, já viu aquele videozinho? Me diz um homem, alguém que você ama, o cara sentado e fala, o meu pastor. Alguém que você queria ver, agradar e falar assim, o meu pastor. Um exemplo de vida, de marido, o meu pastor. Deixa de ser puxa-saco, cara. Diminui a tua expectativa. Diminui, sabe, olha para a minha humanidade também. Eu sou igual a você. Eu também tenho limitações, assim como você tem. Algumas pessoas saíram da igreja simplesmente porque outras decepcionaram elas. E decidiram parar de caminhar porque traz essa ferida na alma. Sabe qual é o problema? A gente só se decepciona com quem a gente eleva a expectativa. A pessoa que te feriu não é a maior culpada. O maior culpado é quem botou expectativas demais aonde não devia. A gente se fere no casamento por causa disso. A gente olha para a esposa, para o marido, a gente eleva as expectativas e tadinho, não vai conseguir atender você. Sabe, prefira ser surpreendido do que frustrado. Porque a pessoa que tem muita expectativa, ela se frustra. Mas a pessoa que diminui a expectativa, ela acaba sendo surpreendida. E nesse momento aqui, a gente consegue entender que Jesus, ele aparece no meio do povo. Só que em Jesus, você precisava aprender a elevar a sua expectativa. Tem muita gente que diminuiu a expectativa de Jesus para colocá-la na igreja. Tem muita gente que espera muito da igreja e pouco de Jesus. Eu espero tudo de Jesus. E eu decidi parar de esperar da igreja e oferecer para a igreja. A igreja não é um lugar para você arrancar nada, mas é um lugar para você entregar tudo. A gente olha para a igreja e imagina que a igreja vai dar jeito na nossa vida. A igreja não vai dar jeito na sua vida. Jesus sim. Agora, quando você olha para a igreja, você olha para Jesus, você começa a perceber que você pode abençoar a igreja. A tua frustração não deve ser motivo para abandonar a igreja. A tua frustração não deve ser motivo para condenar as pessoas da igreja. Se alguém te feriu, seja você a pessoa que vai curar. Amém? Glória a Deus. E a gente consegue perceber que Deus estava no meio do seu povo. Sabe, Deus estava no meio de um conflito no casamento. Você começa a perceber que Jesus, ele se apresenta lá em Caná, nas bodas de Caná da Galileia. Ele foi num casamento, o primeiro milagre de Jesus. Alguns dizem que é uma controvérsia entre o primeiro milagre de Jesus ser num casamento ou curar a sogra de Pedro. Eu não sei se curar, não, eu prefiro ficar pela... Esquece, apaga. Apaga. Bota isso no estudo de amanhã não. Tá rindo, né, Júlio? Mas o primeiro milagre foi nas bodas de Caná. E nessas bodas de Caná, era um casamento, havia acabado o vinho. E o casamento durava um longo período, longos dias. E acabar o vinho numa festa de casamento era inaceitável, porque acabou a alegria. Jesus, ele entra no meio de um conflito num casamento. Era uma festa, estava todo mundo estava tudo muito bom, todo mundo bem, e de repente um conflito, uma falta de previsão, um desleixo, não sei, a Bíblia não relata o motivo, mas de repente acabou a alegria, acabou o vinho, acabou o suprimento. Jesus, ele chega nesta hora e ele transforma a água em vinho. Eu estou dizendo isso para você porque você viu alguém pregar sobre esse texto. E eu quero dizer para você que se hoje o teu conflito
é dentro de casa, se o teu conflito é na tua família, se o teu conflito é no seu casamento, o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele deseja participar de você, da história, da sua casa. Sabe, Deus estava presente nesse casamento, e o Deus que fez uma vez, Ele é poderoso para fazer quantas vezes for necessário. Você só precisa dizer: Senhor, seja bem-vindo na minha casa, seja bem-vindo na minha família. Se você está do lado do seu marido, dá a mão para ele, fala da sua esposa, dá a mão para ele, dá a mão para ela e diga o seguinte: Jesus faz parte do nosso casamento. Ele é um cordão de 3 dobras, Ele é a terceira dobra. Sabe, a gente está apegado a Ele, Ele está presente na minha casa. Charles Spurgeon dizia que se Jesus estiver na sua casa, logo logo os vizinhos saberiam. Uma casa que tem Jesus, as pessoas não vão bater lá para pedir açúcar, se bem que lá vai ter açúcar. Não vão bater lá para pedir pão, sabe que lá vai ter pão, mas elas vão bater lá para dizer: será que você pode pedir por Jesus que está presente aqui, abençoar e mudar a minha história também? Será que você pode orar pela minha vida, porque eu vejo o teu casamento uma bênção, eu vejo a tua casa uma bênção. Eu queria tanto que a minha casa também fosse restaurada, porque eu sei que o Jesus que está aqui também pode morar na minha casa. Sabe, Jesus estava no meio de um conflito. O primeiro milagre de Jesus foi suprir a primeira crise em um casamento. Eu não sei se você já precisou de Jesus no seu casamento. Eu já precisei, de verdade. E eu preciso todos os dias. Eu preciso o tempo todo. Porque se Jesus não estiver presente conosco, a alegria vai embora. A alegria vai embora. Sabe, Deus estava no meio dos excluídos. Você vai olhar toda a narrativa bíblica, Jesus ele estava onde ele precisava estar. Se tinha um lugar que Jesus gostava de estar, era junto com os impuros, os excluídos pela sociedade, com os pecadores. Sabe por quê? Porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Por que eu estou dizendo isso para você? De repente você se sente indigno diante da casa de Deus. De repente você se sente indigno de ir até o Senhor. De repente você olha para você e diz: Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão pecador. Tem tanta gente aí que merece o Senhor, eu não mereço. Querido, não é por merecimento, é por necessidade. Você não merece, você necessita do Senhor. Os impuros necessitavam de Jesus, e ele ia até os impuros, ele foi até os leprosos, ele foi até os cegos, ele foi até a prostituta, ele foi até os publicanos, ele foi atrás de gente que ninguém queria. Teve um rapaz essa semana que veio aqui na igreja, estava trabalhando ontem aqui no evento que teve aqui na igreja. Ele perguntou: pastor, qual é o significado daquela logo da igreja? Alguém aqui ainda não sabe e tem curiosidade de saber? Todo mundo já sabe. É? Tá. Coloca logo para mim da igreja aqui, por favor, grande. Eu dizia o seguinte para ele: olha, essa aqui é a igreja. Ela não é fechada em si. Ela tem espaço. Para quê? Para que a gente possa alcançar quem ainda não foi alcançado. A intenção é buscar quem está lá fora, quem está perdido. Quando nós começamos a igreja, eu fiz para Deus uma oração. Eu falei: Senhor, me dá aqueles que ninguém quer. Gente, isso é uma oração difícil demais. Por quê? Porque você vai abrir a porta da sua igreja para todo mundo. Aqui não é uma igreja seletiva. Não é uma igreja, a gente falaram aqui. Eu não sei se você já ouviu: nossa, eu não queria ir naquela igreja não, porque naquela igreja lá só tem gente rica. O pessoal passava ali fora, via um monte de carrão ali, falava assim: ó, aquela igreja só tem gente rica, fico sem graça de entrar lá. Disse para quem está do seu lado, olha para ele, para ela, fala assim: milionário. Gente, é profético isso. Amém? Mas você já é rico da presença do Senhor.
E essa presença que nos invade, essa presença que nos motiva, essa presença que nos dá alegria, sabe? Aqui o excluído aprende que ele pode ser inserido. Nós não somos uma igreja inclusiva. Entenda isso. Mas também não somos uma igreja seletiva. Mas somos uma igreja que decidiu buscar no Senhor quem nós fomos chamados para ser a cada dia. A essência do Senhor em nós nos torna limpo, nos torna puro, nos torna aceitáveis à presença dele. Sabe, Deus estava no meio dos excluídos. E é tão interessante porque a gente consegue perceber na sociedade que a sociedade é assim. Eles decidem caminhar com quem pode oferecer alguma coisa. É ou não é verdade? No dia a dia as pessoas querem caminhar com quem pode oferecer alguma coisa. Você vê isso na história do filho pródigo. Quando ele sai de casa, o que os amigos dele fizeram? Estiveram com ele enquanto ele tinha uma herança. Porque acabou a herança, acabou a companhia. Isso se repete nos dias de hoje. Tem muita gente que caminha contigo porque você ainda pode proporcionar alguma coisa. Não caminhe com gente que espera que você proporcione alguma coisa. Caminhe com pessoas que sabem quem você é e caminham por quem você é. Jesus não estava preocupado com o que aquelas pessoas podiam oferecer para ele, mas no que elas eram. Sabe, uma vez me perguntaram: pastor, é ruim perder pessoas? Gente, a gente não gosta de perder. Na verdade, a gente foi feito para perder. A gente não foi feito para perder. Então é ruim perder pessoas. Só que eu aprendi a deixar ir. Diz para quem está perto de você: aprenda a deixar ir. A gente vai encontrar na nossa caminhada cristã pessoas que desfrutaram um tempo da nossa presença, mas depois elas se aborreceram, se chatearam e decidiram ir. No começo eu entrava em crise. Aí depois eu fiquei perguntando: quem perdeu mais? Pensa. Você se considera alguém confiável? Se considera alguém confiável? Você se considera alguém confiável? Alguém que possa proporcionar segurança, paz, alegria, bem-estar para quem está perto de você? Amém? Eu te pergunto, quando alguém te deixa, quem é que perde? Ela ou você? Eu falei o seguinte: eu estou muito feliz com quem eu sou, e eu acho que abrir mão de pastoreio e se sujeitar a qualquer lugar, eu te confesso, tem gente que perdeu mais indo do que eu ficando. Eu estou muito feliz com a igreja que o Senhor me confiou. E eu conversava com uma pessoa no começo do culto acerca disso, e eu falei o seguinte: quando eu olho para a minha igreja, eu estou muito feliz aqui na igreja. Eu tenho que perguntar, né? Quem é feliz congregando aqui nesse lugar? Dá um glória a Deus. Isso me dá uma paz tão grandiosa, porque a gente começa a perceber que a gente está fazendo aquilo que deve ser feito. Jesus estava no meio dos excluídos, e a gente não está interessado em você porque você pode proporcionar alguma coisa, mas a gente está interessado em você porque você é amado por Deus. Deus nos deu uma missão: pregar o evangelho para você, cuidar de você, levantar você, se alegrar com você, caminhar com você. Jesus, ele está chamando você que está se sentindo excluído para se sentir inserido na igreja. Sabe, Deus estava no meio dos famintos. Tem faminto aí? Hoje não tem cantina, gente. Tem pizzaria aqui na frente, mas Deus estava no meio dos famintos. Você vai olhar na história bíblica que Jesus, ele não queria despedir a multidão faminta. Deus estava no meio daqueles que tinham necessidade. Não importa se tinham muito ou se tinham pouco, onde Jesus estava sempre tinha pão. Sabe, a gente olha para as pessoas e a gente acha que o faminto é aquele que não tem comida. Mas eu estou falando daqueles que têm fome e sede de
justiça. Jesus sempre esteve no meio desse povo. Jesus sempre esteve no meio daqueles que tinham fome da presença dEle, daqueles que desejavam a presença dEle, que esperavam por Ele. Sabe, Deus estava no meio dos esquecidos. Alguém já se sentiu esquecido alguma vez na sua vida? Eu já tive momentos na minha vida que eu me senti assim. E a Bíblia relata a história de duas pessoas esquecidas. Uma delas é a mulher com fluxo de sangue, que ela ficou 12 anos sem em casa, sem convívio no templo. E a Bíblia também relata daquele coxo esquecido, deixado no tanque de Betesda, 38 anos. Mas também Jesus, ele se lembra de alguém que não estava esquecido, mas alguém que ele precisava encontrar. Jesus ele sempre foi intencional, o Evangelho ele é sempre intencional. A gente precisa entender que a nossa vida não é para viver uma vida que nos agrade, mas é para viver uma vida que agrade a Ele. A tua vida não é para acontecer, a tua vida ela é simplesmente para cumprir uma missão. Jesus ele chega para os seus discípulos e diz: eu preciso passar por Samaria. Havia uma mulher ali dentro que ela não estava esquecida, ela era lembrada pelos seus erros, mas Jesus fez questão de ir atrás dela, para que ela conhecesse quem Ele era. Jesus ele vai e atravessa um lago de Genezaré para ir lá em Gadara, para ele encontrar lá um endemoniado. Eu creio num Jesus que ele corta oceanos para encontrar quem tem necessidade dele. Sabe, de repente você entrou aqui nessa igreja, viu essa multidão de gente, sentou aí e falou: será que Jesus ele vai me achar aqui nesta noite? Meu querido, Jesus sabe muito bem aonde você está. Ele não se esquece de você. Ele não se esquece de você. Sabe, uma vez na minha vida eu achei que eu estava esquecido. Teve uma vez na minha vida que eu achei que eu estava esquecido. E eu lembro até hoje. Eu estava em casa, minha sogra morava na casa de cima, eu morava na casa de baixo. E eu estava em casa, eu fiz uma oração, falei: Deus, hoje eu queria uma certeza de que o Senhor se lembra de mim. Hoje eu queria uma certeza de que o Senhor está comigo. Sabe, eu fiz uma oração muito sincera, porque meu coração estava apertado aquele dia. E naquele dia, eu subi para a casa da minha sogra. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, eu sentei na varanda, meu telefone tocou. Eu olhei o telefone, era uma pastora que a gente conhecia, a pastora Sônia, mulher de Deus, profeta. E ela falou assim: varão, estilo mulher de coque, fala no idioma da mulher de coque, ela viu: varão, estava aqui em casa agora orando, Deus me deu o seu nome e Ele mandou ligar para você. Assim mesmo. E Ele mandou dizer para você que Ele não se esqueceu de você. E Ele pediu para que eu lesse um texto bíblico para você. E ela pegou a Bíblia dela e começou a ler. Assim diz o Senhor em Isaías 1, a partir do versículo 5. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Naquele dia ela falava essa palavra, meu coração se enchia de uma alegria tão gloriosa, porque por mais que muitos haviam se esquecido de mim, Deus não havia se esquecido de mim. Querido, se você tem falado isso constantemente, dizendo: as pessoas não ligam para mim mais, as pessoas não me visitam mais, elas não me convidam para mais nada, ei, pode ser que o Senhor tenha afastado todo mundo, para que você perceba que Ele está do seu lado, que Ele está te chamando, que Ele está te conhecê-lo, a estar com Ele. Sabe, Deus estava no meio dos enfermos. Você viu hoje o testemunho da Camila? Eu não sei que enfermeira era aquela, nem sei se era real, mas eu creio num Deus que usa pessoas. Mas eu já ouvi relatos do Deus que foi ao encontro, realmente, ao encontro de pessoas. Sabe, a Bíblia diz que as pessoas, nos evangelhos, vai dizer que Jesus ele curava a muitos ou a todos. Se você ainda não viu o filme The Chosen,
Tem uma parte onde Jesus está no campo. Oi? É a série The Chosen, série. Tá bom, eu sou do tempo lá de trás. Também filme série. Tá bom, a série The Chosen. Tem uma parte que ele está no campo e as pessoas descobrem que ele está lá. E daqui a pouco começam a chegar muitos doentes. E os discípulos se cansam, dizendo, ele não tem necessidade de fazer aquilo. Só que se você for assistir essa parte da série, você vai perceber que Jesus não para até que o último fosse curado. Sabe o que me encanta em Jesus? É porque Ele é dono de todo o amor, Ele é o próprio amor. E alguém aqui já se sentiu cheio de amor para ajudar alguém? Só que tem horas que parece que a gente cansa, porque as nossas forças mesmo físicas não dão, não é verdade? Agora imagine um Deus todo poderoso, incansável, cheio de amor, o próprio amor. Você acha que Ele cansa em ajudar você? Você acha que Ele cansa em restaurar você? Você acha que Ele não pode transformar você? Você acha que quando você está cansado, Ele não está dizendo, eu te ajudo, eu estou contigo todos os dias? Sabe, Deus estava no meio dos enfermos. Então se há enfermos aqui, fique tranquilo, Deus não escolheria um são esta noite. Mas se você olha para a tua vida e diz, eu não estou bem, Jesus sabe disso. E a pergunta que Ele faz para você hoje, queres ser curado? Às vezes a gente está esperando que alguém toque em nós para que a cura aconteça. Só que Jesus está aqui. E é Ele quem deseja fazer essa cura. Sabe, Deus estava no meio das crianças. Eu hoje compartilhava um negócio lá naquela aula do discipulado. Aquele assunto começou na conversa que eu estava tendo com o Sandro. O Josemã estava no discipulado hoje. Eu fiz o mesmo comentário lá com os alunos lá. Tem algo no meu coração que está queimando nos últimos dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus estava no meio das crianças e Ele dizia que elas eram importantes. O teu filho é importante. Você não está segurando uma criança, você está segurando um profeta. Eu vou repetir para você. Deus não te deu um filho, Deus te deu uma arma poderosa para esse tempo. Deus não te deu uma criança levada, Ele deu uma criança cheia de vida para esse tempo. Sabe, o sucesso do teu filho vai depender também do teu posicionamento diante de Deus. Como assim, pastor? Sim, porque a Bíblia diz que eles são flechas na aljava de um arqueiro, de um guerreiro. E flecha, ela não foi feita para ficar ali dentro, ela foi feita para ser. Diz que flecha não se lança sozinha, ela precisa de gente para dar destino, ela precisa de gente para dar direção, ela precisa de gente para puxar quando precisar e soltar quando for a hora. Se você está do lado de um pai, de uma mãe, olha para ele e fala assim, ó, Deus te deu uma flecha. Tem gente que parece ter uma metralhadora, né? Cheio de filho na aljava. Né? Bom demais, né? Eu queria ter mais umas. Foi só uma reflexão. Mas Deus me deu uma multidão de filhos neste lugar. E eu me sinto feliz em poder direcionar, em poder posicionar vocês. E Deus estava no meio das crianças. E sabe uma coisa que Deus tem tocado no meu coração nas últimas semanas? Quantos anos tem o Evangelho? Oi? Tá, desculpa. Deus tem colocado uma coisa no meu coração nas últimas semanas. Quantos anos tem o Evangelho, mais ou menos? 2000 anos, na verdade, começou lá em Jesus. A boa nova começou em Jesus, certo? Tá. Durante quantos anos as pessoas tiveram acesso à Bíblia mesmo? Sabe quantos anos as pessoas, todo mundo tinha acesso à Bíblia? Não? Vamos lá. Durante 1500 anos a Bíblia, ela estava escrita no original e no latim. Só os padres e os estudiosos
tinham acesso à Bíblia, a população não tinha. Elas iam para o templo, o padre lia em latim, elas não sabiam o que ele estava lendo, e ele ia dar a explicação que ele queria, que ele achava que deveria dar, mas ninguém sabia o que estava dizendo a palavra. Na Reforma Protestante, no ano de 1500, Martim Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão, né? Num momento onde a gráfica ela começou a operar, né? E ele teve a oportunidade de traduzir para o alemão. 1500 anos, há 500 anos atrás. E eu te pergunto, há 500 anos atrás, sem internet, começando a gráfica, você acha que muita gente tinha a Bíblia traduzida? E detalhe, era no alemão. Depois veio o francês e tal. 1517, né, o rei James, ele manda traduzir a Bíblia para ele também, para o inglês. Mas ficava na Inglaterra. No Brasil, no ano de 1870, aproximadamente, o Evangelho chega no Brasil, através da igreja congregacional. E quando chega no Brasil, chega com uma Bíblia, eu imagino que ainda não era em português ainda. Não, perdão, já devia ter, porque Portugal já tinha ela. Mas 1870, pensa comigo, tem quanto tempo até hoje? 150 anos. Há 150 anos atrás, a igreja chegou no Brasil. 1910, a Assembleia de Deus, ela é fundada no Nordeste. Isso tem 110 anos, 114 anos. Legal. E começa a se espalhar no Brasil. Só que, 1910, o povo era totalmente alfabetizado. O seu avô sabia ler e escrever? Pensa. Então seu avô tinha condição de ler a Bíblia? Seu pai começou a ler e começou a folhear a Bíblia. E começaram então a ter a liberdade de interpretação, pensamento bíblico. Hoje você sabe daquilo que o seu pai começou a descobrir. Pensa só o que está acontecendo. Um tempo de descobrimento profundo das Escrituras. Isso começou há pouco tempo. Pastor, isso quer dizer que até muito tempo atrás Deus não falava? Deus presente sempre falou com a igreja, na misericórdia dele. Mas hoje ele tem dado condições a você para descobrir o que está escrito na palavra dele. E ele tem dado a você essa oportunidade de não ser mais uma criança que não tem conhecimento, mas uma criança disponível para aprender. A gente precisa entender que Deus está dando para mim e para você a oportunidade de aprender e divulgar o Evangelho. Sabe, algo que a gente estava conversando hoje lá, eu disse o seguinte, que enquanto a gente não falar e pregar o Evangelho, os nossos filhos, eles vão estar vendo o que outros estão falando no Instagram, nos rios, acerca do Evangelho. E eu te pergunto, você confia naquilo que o seu filho está lendo? Naquilo que o seu filho está ouvindo? Ou você vai assumir um posicionamento de dizer para ele, assim diz o Senhor? Sabe, o mundo não está carente de pastores não, está carente de pai. Que isso? Porque você, pai, é o primeiro pastor do seu filho. O mundo está carente de pai. As nossas crianças, elas são cuidadas por Jesus sim, mas elas precisam ser cuidadas por pessoas que são cuidadas por Jesus. Elas vão conhecer a companhia de Jesus através daquele que já tem a companhia dele. Então, se você está do lado de um pai, olha para ele e fala assim, assuma a tua responsabilidade. Eu preciso te dizer isso. Sabe, Jesus estava no meio das crianças, mas Jesus não vai ficar assim direto no meio das crianças. Entenda, aquilo que é responsabilidade de um pai fazer, ele vai esperar que um pai se levante e se posicione para fazer. Eu vejo muita criança perdida hoje, por causa de pai ausente, por causa de mãe ausente. Mas apesar de tudo isso, Jesus estava no meio das crianças. Eu creio num tempo onde o Evangelho vai ser pregado por criança. Eu creio num tempo onde Deus vai usar criança também para pregar o Evangelho.
Eu não sei você, mas eu oro por isso. Eu oro por nossas crianças. Sabe uma tristeza que me dá às vezes? É quando eu vejo adulto abrindo mão do ministério infantil para querer sentar aqui. Como assim, pastor? É gente que tem condição de estar lá ensinando alguma coisa, mas é egoísta e guarda o conhecimento só consigo mesmo. A criança dá muito trabalho. Dá trabalho você recuperar o bandido depois que ele vai lá para a cadeia. Isso dá trabalho. Olha que delícia, gente. Aqui na frente, olha que príncipe. Me disse isso dá trabalho, gente. Isso dá trabalho, pai. Isso não dá trabalho. Dá trabalho ou não? Tudo que ele quer é isso, ó. Tudo que ele quer é isso, gente. É ser achado pelo Pai. É ser encontrado pelo Pai. O problema é que a gente cresce. Combinei com ele, lógico, né? Lucas falou assim, cadê o Lucas? Tá aí? Toca teclado? Fugiu, desviou. Eu falei com ele hoje de manhã, eu não fiz hoje de manhã eu não dei a bênção apostólica de manhã, né? Aí ele, pastor, vem cá, o senhor não deu a bênção. Aí eu falei assim, ó, é para deixar você com vontade de voltar no culto da noite. Aí ele, mas tu é liso pra caramba, né? É, aproveitar o improviso. Mas tudo que o filho quer é ser achado pelo pai. Mas a gente cresce e fica bobo. Às vezes deixa o pai de lado, deixa o pai longe, porque a gente quer correr atrás dos nossos próprios interesses. Sabe, eu também quero encontrar o pai. Eu quero me lançar nos braços dele. E eu vim essa noite para encontrar o pai. Eu vim nessa noite porque eu sabia que ele ia se manifestar neste lugar. Será que eu vim sozinho ou tem mais alguém que tem esse desejo de ir atrás dele, de chamar a atenção dele? Você via, a criança não estava nem preocupada comigo, estava nem ouvindo, não tinha nada, falava para ela, tudo que ela queria era gritar e saber se o pai estava vindo. A gente precisa aprender a fazer isso, de alguma forma chamar a atenção de Jesus. Ele jamais abandonou as crianças, ele jamais abandonou o necessitado. Sabe, Deus estava no meio dos seus discípulos. Eu fico imaginando, tinha 3 anos para capacitar alguém, para transformar o mundo. Imagine só se eu chego para você e falo, olha, Deus me deu uma missão. A gente tem 3 anos para você aprender tudo que eu sei, para você começar a mudar o mundo. Pensa nisso, gente. Eu levantei agora 5 casais de coordenadores. Sabe o que eu acho maneiro? É que toda hora eu encontro um e falo, pastor, eu começo a rir, né? Eu falei, é isso mesmo, filho. Mas às vezes eu olho e fico dizendo, Senhor, será que eu sou capaz? E eu falo, graças a Deus que você não é capaz. Eu louvo a Deus porque você está disponível. Porque tem gente que é muito capaz e pouco disponível. Tem gente que fala, eu sou o mas nunca está disponível para Deus fazer alguma coisa na vida dele. Eu louvo a Deus pelos disponíveis. Sabe, eu oro a Deus por disponíveis. E eu te pergunto, tem mais gente disponível neste lugar? Deus não está preocupado com pessoas capazes, Ele está preocupado com pessoas disponíveis. Todos os discípulos estavam disponíveis. Ele falou, olha, segue-me. Porque para ouvir um segue-me tem que estar disponível. Para ouvir um segue-me tem que aprender a abrir mão de algumas coisas. Para ouvir um segue-me tem que aprender a deixar. Não dá para seguir sem deixar. Pedro, Tiago e João deixaram a empresa para seguir. Mateus deixou o ofício para seguir. Sabe, meu querido, Deus ele pega a gente que estava disponível, mas não era capaz, e ele começa a preparar por 3 anos. Jesus tinha só 3 anos para preparar aqueles discípulos. E eu fico imaginando o coração deles no começo de tudo. Na série de Chosen, acertei agora, Jean? Quando junta todo mundo e Pedro sai do lado, Pedro vai pulando na frente dizendo, agora a gente vai fazer, agora vai acontecer. Eu fico olhando assim para Pedro e falo, cara, me alegra, porque na igreja também tem um monte de Pedro. Sério, é gente que vai cortar o olho do outro, mas depois Jesus vem e faz milagre ali.
Sabe, é gente que vai dar vontade de olhar para trás de mim, Satanás, né? É gente que Jesus chamou atenção, mas estava ali disponível. Eu prefiro um afoito disponível do que um cara muito tranquilo, mas ausente. Jesus não estava preocupado com os ausentes, mas ele queria encher os disponíveis. Ele estava chamando o discípulo para mudar, para moldar a vida dele. Sabe, ensinar com a sua presença foi fundamental para o ministério de cada um deles. Eles tinham a oportunidade de se assentar com Jesus. De repente você está aqui nesta noite dizendo: eu queria fazer tanto alguma coisa para Deus. Gente, para Deus você não faz nada, você faz com Deus. Deus conosco. Sabe por que está tão cansativo às vezes a tua vida? Porque você quer fazer alguma coisa para Deus. Cara, não dá para você fazer para Deus. Tem como você fazer com Deus, junto com Ele. Não, junto com Ele você não faz força. Ali fora a gente conversava com a Fran. Cadê a Fran do Josué? Por aí. Tá na salinha das crianças. O Josué estava junto, a Janaína estava junto. E a gente estava falando: olha, pregar o evangelho é tão bom, mas às vezes dá trabalho. Mas eu não vejo, eu achei tão bonito. Ela não é nova. Eu digo nova convertida, eu batizei a Fran tem 5 anos. Menos, né? 4 anos. 4 anos. Eu batizei o Josué junto. 4 anos. E a Lívia junto também, né? Na barriga. Sabe, quando nós batizamos, em 4 anos, olha o que Deus fez na vida desse casal. E eu ouvi de uma menina que foi batizada há 4 anos, supervisora de célula. Eu não vejo dificuldade de servir a Deus. Eu amo o que eu faço. E eu vejo tanto crente falando: nossa, é tão difícil ser crente. Pode ser que não tenha se convertido ainda. Que isso, pastor? Sim. Porque para a gente sentir dor, repete comigo: para eu sentir dor, eu tenho que estar vivo. Se você ainda está vivo, é sinal que você não morreu para o mundo e você não nasceu para Deus. Porque se você nasceu para Deus, você pode dizer: agora já não sou mais eu quem vive. E se Cristo vive em você, Ele já sofreu a sua dor, Ele já chorou o teu choro, na verdade já morreu a tua morte. E o Evangelho para você não é peso. O Evangelho para mim não é peso. E eu sinto uma alegria, porque eu tenho certeza que o Deus que andava junto com os discípulos também anda junto comigo. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, eu digo tudo isso para você e eu vou encerrar com a próxima. Não coloca ainda não. Porque de repente você ouviu tudo isso que nós lemos, nós falamos. E você está aí dizendo: pastor, você não conhece minha vida. Você não conhece quem eu sou. Pastor, eu não me acho digno. Eu me acho injusto. Eu me acho... pastor, sabe aquela coisa de que eu olho para a minha vida e não consigo mudar algumas coisas na minha vida? Eu sou assim, desse jeito. E eu olho para Jesus e eu digo para Ele o seguinte: eu sou errado, eu sou pecador, eu sou falho. Coloca para mim lá em Mateus 27, 38. Mateus 27, 38. 2 criminosos foram crucificados com ele. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Próximo. O povo que passava por ali gritava insultos, sacudia a cabeça em zombaria. Próximo. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se és o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Próximo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei, os líderes do povo também zombavam de Jesus. Próximo. Salvou os outros?
mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Próximo. Ele confiou em Deus. Então, que Deus o salve agora, se quiser, pois ele disse: eu sou o filho de Deus. Jesus estava no meio de um tumulto ali. Pessoas que ele andou no meio estavam agora vendo ele na cruz. E aonde que ele estava? No meio de dois malfeitores. Coloca o próximo. Deus estava no meio. Próximo capítulo. Próximo slide. Próximo. Deus estava no meio dos malfeitores. É tão difícil para mim, para você, achar que Jesus está no meio de gente que não presta. Eu olho para a igreja hoje, as pessoas elas têm uma seguinte visão acerca da igreja. Eu vou na igreja porque Jesus está ali. Eu não tenho dúvidas que Jesus estava aqui, que está aqui. Mas eu te pergunto, se você for agora, lá no alto da Lambicada, naquela mesa, que tem um cara com radinho, com droga vendendo, você acha que Jesus também não está lá? É inaceitável para alguns. Para alguns é inaceitável que Jesus esteja agora sentado na mesa de um bar. Que é isso? Junto com o alcoólatra, dizendo para ele: a igreja não chegou até aqui, mas eu cheguei antes da igreja. Quantos que estão aqui não sentaram numa mesa de um bar dizendo: eu preciso parar com isso, eu preciso mudar minha vida, eu preciso deixar essas coisas? Você acha que isso era coisa da sua cabeça? Ou era a famosa graça preveniente, aquele o Espírito de Deus que foi aonde ninguém foi ainda, dizendo para você: existe salvação para você, existe transformação para você. Queridos, Deus ele estava no meio dos malfeitores. Jesus estava no meio de gente que ninguém queria. Jesus estava no meio de gente que já estava condenada à morte. Mas no meio dos dois, o da sua esquerda acusava Jesus, mas o da direita dizia: ele não merecia estar aqui. Alguém reconheceu Jesus. Jesus ele continuava andando no meio daquele povo. E eu quero terminar a mensagem dessa noite dizer para você que Deus sempre esteve no meio daqueles que precisavam dele por algum motivo. Ele sempre esteve e ele estará no meio de nós. Sabe, às vezes vai ser necessário ele arrancar algumas pessoas do seu lado para você perceber ele. Às vezes vai ser necessário ele arrancar você do tumulto para você perceber ele. Porque no meio da multidão é difícil encontrar. Eu fiz uma vez uma dinâmica, eu queria fazer de novo. Quem gosta de fazer, de me ajudar com dinâmica aqui? Gosta, né? Deixa eu fazer o seguinte, Josué, Walter, ele tem uma mensagem para você. Lembra dessa? O Walter tem uma mensagem para você. E ele vai falar, dali onde ele está, a mensagem para você. Beleza? Beleza, Walter? Você já sabe qual a mensagem está a falar para ele? Tem uma mensagem no seu coração para ele, não tem? Ele vai falar dali a mensagem. Agora deixa eu pedir, quem quer participar dessa dinâmica comigo, diga aí. Tá, daí onde você está, você vai começar a falar alto com quem está do seu lado aí. Enquanto o Walter dá a mensagem para ele, tá? Você vai começar a falar aí. Tudo ensaiado, nada combinado, mas vai dar tudo certo, amém? Eu vou contar até 3, tá? 1, 2, 3. Parou? Vocês gostam de falar, hein? Entendeu o que ele falou? Entendeu nada. Dá para entender, gente, que é esse tumulto? Ó. Fala no ouvido. Você vai falar agora comigo. 1, 2, 3. É para atrapalhar ele, gente. Deu para ouvir a mensagem? Porque estava o quê? Porque estava perto.
Sabe, a multidão vai sempre falar alguma coisa. Só que Deus ele está fazendo você entender que você precisa estar perto dele para ouvir o que ele está falando contigo. De longe, nesse tumulto, você não vai conseguir entender. Às vezes é necessário sair de perto das pessoas para ouvir Deus falando com você. Às vezes é necessário você sair perto do tumulto para ouvir Deus falando por você. É muita gente tomando decisão por conta própria, por causa da solidão. Quem está só não deve tomar decisão. Que isso? Não. Agora, quem pratica a solitude, ouve de Deus qual caminho andar. Deixa eu perguntar uma coisa: quem aqui precisa de uma direção de Deus? Entrou aqui hoje dizendo: eu preciso de uma direção de Deus para a minha vida. Eu vim aqui hoje porque eu precisava de uma direção de Deus para a minha vida. Eu quero convidar a fazer comigo uma coisa que eu fiz de manhã hoje. Aí você está, se você está do lado da sua esposa, do seu namorado, do seu marido, do seu amigo, você vai dizer para ele: me abraça não, tira a mão de mim, me deixa sozinho, quieto, que eu preciso de um momento de solitude agora. Mateus, eu vou precisar de você, tá? Deu para entender? Já conversou com quem está perto? Quem está em solitude não pede conselho para ninguém. Vai ouvir de Deus o conselho. O Deus que estava conosco agora habita em nós. Amém? Quantos creem que Deus habita no seu coração? Então você vai ter que parar de ouvir a voz que está fora, para começar a ouvir a voz que está aí dentro. E aí onde você está, encosta na sua cadeira, fecha seu olho. Você não vai pensar em nada, você só vai tentar ouvir o que Deus tem falado contigo. Procura ter um momento com Deus agora. Você não vai falar nada. Fecha o seu olho. Que o Espírito Santo fale contigo hoje. Aproveita que a conversa entre você e ele já começou e faz uma pergunta a ele. Pede para ele uma resposta. Você vai falar a pergunta e você vai aguardar a resposta. Sabe uma coisa incrível? Quando você pergunta alguma coisa para Deus, Ele responde. Mas sabe por que às vezes você diz que Ele não responde? É porque às vezes a resposta não agrada a sua carne. Eu tenho certeza que teve muita gente que questionou, perguntou alguma coisa para Deus aqui, e na hora a sua mente ela foi levada para o que deve ser feito. Só que você fica dizendo: não vou aguardar ver se tem outra opção.
Vou guardar, ver se tem outra resposta. Querido, Deus responde. E você já sabe a decisão que você deve tomar. Você já sabe o caminho que você deve seguir. E você já sabe o posicionamento que você precisa ter. Quem ouviu essa resposta clara essa noite, diga um amém. Agora tem algumas pessoas que eu fiz isso e ficaram exatamente assim. Vou falar o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer o quê? Eu sei te responder. Alguém aqui já entrou no elevador com um monte de gente desconhecida? Qual o assunto que rola no elevador? Bom dia. Boa tarde. Sabe por quê? Por que a gente não fala com as pessoas do elevador? Porque a gente não tem o quê? E às vezes num momento como esse não tem assunto porque falta. A gente precisa entender que Deus está conosco, não é só por estar, mas Ele quer desenvolver relacionamento contigo, intimidade conosco. Não adianta falar que está com Deus. Deus também esteve com os fariseus, e isso não mudou a vida deles, porque eles decidiram continuar religiosos. Não adianta falar que está com Deus, se essa mudança que Ele propõe não transforma a tua vida, porque isso, o fato de estar com Deus, não significa ser igreja. Deus está em toda a terra está cheia da sua glória. A pergunta que eu faço: o seu coração está disponível para essa glória? Deseja receber essa glória? Deseja receber essa presença? Não adianta você dizer: ah, pastor, eu decidi adorar a Deus em casa. Para com isso, cara. Eu vou dizer o que aconteceu contigo. Isso é orgulho. É orgulho. Por quê? Porque você não consegue admitir que você botou expectativas demais em alguém que decepcionou você. E porque alguém decepcionou você, você saiu da igreja. Você abandonou a igreja. Mas o orgulho não deixa você voltar. O orgulho não deixa você dar um passo. Ah, pastor, só está me ferindo. Não, estou te ferindo para sarar. Tem coisas aqui dentro que se não for rasgado não vai sair. Eu estou dizendo para você que Deus não tem culpa que outra pessoa decepcionou você. E a primeira atitude é virar as costas para a igreja, virando as costas para Ele, e querer dizer para Ele o seguinte: eu não quero fazer parte da sua noiva. Jesus não tem amante. Jesus não vem buscar uma amante, Ele vem buscar uma noiva. Eu olho para a minha vida, olho para o meu corpo, tem partes do meu corpo que eu não concordo, que não me chama atenção, que eu não gosto, mas ainda assim é o meu corpo. De repente você olha para a igreja, você vai encontrar no meio da igreja gente que você não concorda, e aí? É a noiva dele. Ela ainda não está pronta, ela está sendo aprontada. Ela ainda não está santa, ela está sendo santificada. Ela ainda não está totalmente adornada, ele está adornando, preparando para o último dia. Meu querido, o fato de você dizer que está com Deus, e se isso não mudar a tua vida, pode ser que você seja mais um que teve relacionamento com Ele e simplesmente virou as costas e foi embora. Sabe, até quando você vai deixar de perceber que Ele sempre esteve presente? Só que o Deus conosco quer se tornar o Deus em você. E nessa hora eu quero convidar você que ouviu essa mensagem e entende que precisa tomar uma decisão de mudar a tua vida hoje, e entende que precisa tomar uma decisão de ter Deus residente de verdade e voltar a congregar com a igreja. Se essa mensagem falou no teu coração, sai do seu lugar, vem no altar, entrega a tua vida para Jesus, volta. É noite de você se reconciliar com a igreja, com Ele. Pastor, por que com a igreja e com Ele? Libera perdão para a igreja que te feriu.
Você não precisa andar com essa culpa mais. Libera perdão e receba o perdão de Deus sobre a tua vida. Onde é que está a primeira pessoa que sabe que tem que voltar hoje? Sai do seu lugar e vem. Eu quero orar por você hoje. É noite de salvação, de transformação. É noite de cuidado sobre a tua vida. O Deus que esteve conosco